O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, dia 7 de outubro, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora do Rosário. E hoje nós completamos 450 anos dessa instituição litúrgica. 450 anos atrás, no ano de 1571, num 7 de outubro, o Papa Pio V deu a essa data esse nome de Nossa Senhora do Rosário. Porque nesse dia, 7 de outubro de 1571, os cristãos católicos tiveram uma vitória muito importante numa guerra contra os turcos. Uma vitória importante para a igreja e uma vitória importante para o Ocidente, para a civilização ocidental, e uma guerra importante para o cristianismo como um todo. A Europa estava sendo, àquela época, invadida pelos turcos e sendo dizimada e devastada. Por onde eles passavam, eles iam destruindo as cidades e destruindo as igrejas e implantando a sua violência. E a fé cristã de então, feita dos pequenos reinos, todos reinos católicos, um rei, grosso modo, um rei não se dava com o outro, por questões de ciúme, de inveja e de dinheiro. E nesse sentido, faltava uma organização para aquilo que estava acontecendo de ruim para com a igreja e para com a sociedade mesmo, a invasão dos turcos. E nesse dia 7 de outubro de 1571, por ordem e organização do Papa Pio V, os reis católicos organizaram o que conseguiram organizar das suas navegações para combater os turcos nos mares, na batalha chamada Batalha de Lepanto, que hoje completa 450 anos. E foi uma batalha dada como perdida, devido ao tamanho do exército turco e a sua violência, e devido ao tamanho pouco dos barcos cristãos. E o Papa Pio V então colocou em cada um desses barcos ao menos um padre, e deu a todos os soldados um terço, um rosário, para que se rezasse o terço e pedisse a Nossa Senhora a vitória impossível de se realizar, porque seria mais uma derrota e seria a definitiva derrota
daquilo que nós conhecemos como Ocidente e como civilização. Portanto, hoje, isso que nós chamamos de Ocidente, de civilização, que foi construído pela Igreja Católica, mas nós o temos hoje por causa desse dia. Nesse dia, se os cristãos tivessem perdido, nós teríamos sido invadidos. E aí, como seria o mundo, a gente não sabe, mas a gente sabe como é o mundo onde os muçulmanos governam, né? Nós sabemos como é o mundo onde o islamismo é a religião e o Estado ao mesmo tempo. Esse era o nosso destino, essa era a nossa sorte. E homens muito corajosos na sua pequenez, em menor número, e nem sabendo guerrear direito, guerrearam nos mares, né? E foi então uma convocação a toda a cristandade. Erga um pouco o meu retorno, Paulo, faz favor. E acho que aí na frente também. Foi um dia onde toda a cristandade foi convocada a rezar o terço. E a história narra que naquele dia, nesse 7 de outubro, lá pelo meio da tarde, o Papa Pio V, em algum lugar, em alguma reunião, a muitos e muitos quilômetros de distância desse lugar chamado Lepanto, que é onde estava acontecendo e aconteceu a batalha nos mares, e naquele tempo não se tinha comunicação como se tem hoje, né? Então ninguém sabia do que acontecia na mesma hora, demorava às vezes dias para se saber. Ele como que teve uma visão, ficou olhando para a janela, foi lá fora um pouco e voltou e disse assim: vamos à capela, rezar e agradecer ao nosso Deus, que pelas mãos de Nossa Senhora e através do rosário nos deu a vitória sobre os nossos inimigos e os inimigos da igreja. E todo mundo ficou com aquela cara de, ele é doido, ele viu alguma coisa, porque no fundo ninguém esperava que esse dia, 7 de outubro de 1571, fosse verdadeiramente um dia de vitória, devido às circunstâncias. Mas então, nesse dia, poucos barcos venceram muitos barcos, poucos homens venceram muitos homens, poucas armas venceram muitas espadas e canhões. E Deus deu, pela oração do terço, a vitória à sua igreja, ao seu povo, e nós fomos livrados de um sem número de males que nós nem podemos imaginar, né? E então, nesse dia, ficou instituída essa memória litúrgica, esse título à Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Mãe da Igreja, Nossa Senhora do Rosário. Portanto, hoje é dia da gente pensar na oração do terço como uma oração de guerra, como um instrumento para uma batalha, na qual todos nós vivemos. Todos nós vivemos esses momentos onde nós nos sentimos, e porque de fato somos, como igreja, ou como pessoa, somos poucos diante daquilo que está vindo contra nós. Todos nós somos atacados, nossas famílias são, nossa igreja é, nosso coração é, atacado por esse inimigo, pelo demônio e os seus legitimadores, que querem destruir em nós a fé, destruir em nós a paz, destruir em nós aquilo que a igreja semeou em nós pela catequese. É interessante a gente notar isso, meus irmãos, que o mal, ele tem toda uma configuração. O pecado, ele vai tocando o ser humano por inteiro. O mal onde ele entra, não é simplesmente uma questão de um legalismo, de um moralismo. O pecado não é só uma regra que está num papel e que aí faz você ser impróprio, impuro, religiosamente, mas você continua sendo um bom sujeito. Não, não é assim. O pecado contamina por inteiro, ele destrói por inteiro. O pecado, ele é uma cultura, assim como a santidade é uma cultura. Como o padre estava dizendo, isso que a gente conhece como civilização, essa liberdade que a gente tem, isso é fruto de um jeito de viver o Evangelho. A igreja curou a terra. Foi a igreja que exorcizou a terra das suas idolatrias, das suas fantasias, dos seus deuses, das suas maluquices. Foi a igreja que fez tudo isso. E quando nós nos afastamos do Evangelho, da palavra e da doutrina, nós vamos virando bicho. Não tem outro caminho para o ser humano. Por um tempo o demônio deixa o pecado ser na sua vida algo muito localizadinho, dá até para esconder, os outros nem sabem.
Com o tempo isso vai nos tomando de um jeito, como pessoa, como casa, como família, como sociedade, que vai destruindo tudo. Vai passando o trator em tudo, não fica pedra sobre pedra. Quando a gente vê lá na televisão hoje, por exemplo, aquele Afeganistão da vida, aquilo ali não é só uma religião diferente, você queria morar lá? Aquilo é um jeito de entender o ser humano, a vida, Deus, as paixões, os ímpetos humanos. Mas trazendo para perto de nós, a gente tem visto ou não tem visto a cultura do pecado desgraçar com tudo. O ser humano parecendo bicho, um mundo cada vez mais feio, o ser humano cada vez mais feio, cada vez mais desfigurado pelas suas próprias paixões desregradas e desordenadas. Então nós estamos dentro de uma batalha, nós estamos dentro de um combate. E aí, como primeira leitura de hoje, nós proclamamos esse trecho de Atos dos Apóstolos, que fala de algo importante. Depois que Jesus subiu ao céu, o que cada um deles fez? Foi para casa rezar em casa? Eu rezo em casa. Eu prefiro rezar em casa do que ficar na igreja criticando a vida dos outros. O que os discípulos fizeram? Voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, né, que fica perto de Jerusalém, e entraram na cidade e foram para a sala de cima, também chamada Sala do Cenáculo. O que aconteceu no cenáculo? Vai acontecer o Pentecostes. Mas o que tinha acontecido antes na sala do cenáculo? A Santa Ceia, a Eucaristia. Portanto, voltaram juntos e perseveraram juntos na oração na sala do cenáculo, que também é chamada Sala de Cima. E aqui tem algo para nós, meus queridos. Nós precisamos perseverar juntos na sala de cima, perseverar juntos na sala do cenáculo. E o que é que aconteceu antes do Pentecostes no cenáculo? A ceia do Senhor, a Eucaristia. Quem não persevera na sala de cima, quem não persevera na Eucaristia não alcança nada. Nada. Quantos de nós, quantas pessoas têm uma crença às vezes, não é? Tem uma fé de que a irmã Zélia pode me curar, de que se o Padre Mário colocar a mão em mim, de que se eu for naquele santuário, naquele lugar, algo bom vai me acontecer. Mas não saem do lugar na vida. Por quê? Porque não sobe na sala de cima, a sala do cenáculo, a sala da Eucaristia. Então, irmãos e irmãs, que cada um se resolva com a Eucaristia. Você precisa resolver a sua vida com a Eucaristia. Senão a gente enche a nossa vida de umas crendices bobas, tolas e que vão nos levar para o inferno. Qual é o sentido de hoje a gente abençoar um terço, um rosário, se nós estamos em descomunhão com a igreja e descomunhão com a Eucaristia? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da gente querer aqui em Alpiquiri produzir um santo, se a gente não consegue participar da missa e da Eucaristia? E quando a gente pega talvez não, as duas únicas coisas que Maria falou na Bíblia, e a última que ela falou, né? Que a gente escuta ela falando, fazei tudo o que ele vos disser. Então a fé em Nossa Senhora nos leva para a palavra e para a obediência daquilo que Cristo disse. E Ele disse, isto é o meu corpo, quem come terá a vida. Quem crê, come e bebe, terá a vida. O que adianta a gente se agarrar num terço? O que adianta a gente ficar pedindo intercessão de santo, que sim, são todos santos, sim, estão todos diante de Deus intercedendo por nós, e chegaram lá como? Participando de missa por tela? Chegaram lá como? Pecando, caindo, se refestelando na lama e dizendo que Deus é misericordioso? É por isso que qualquer santo ou santa que a gente possa invocar do céu, estão no céu? Porque Deus é misericordioso, porque foram santos. E porque trilharam um caminho sem o qual ninguém chega no céu, que passa por esse lugar aqui, ó. O altar e a Eucaristia. Fala para quem está do seu lado querendo dormir assim, você precisa se resolver com a Eucaristia. Essa tua cara aí não convence ninguém não. Está resolvido com a Eucaristia, campeão? Não tá, né, filho? Eita! Perseveraram juntos na sala de cima, e de novo, o que tem na sala de cima? Vai ter o Pentecoste, vai cair fogo, vento, arrepio, língua estranha. Mas antes e por primeiro, por que foram lá? Porque foi ali que Cristo fez
a Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que nós nos reunimos para celebrar a Santa Missa, nós estamos fazendo a memória do Senhor, atualizando a sua presença, mas não é só a memória de quem assiste. O que é esse fazer isto em memória de mim? Não é só olhar Cristo, e hoje a gente olha Cristo no sacerdote que se reveste de Cristo, pegar o pão e pegar o cálice. É a memória do que foi feito ali. Ele pegou o pão e o cálice, mas os discípulos comeram o corpo do Senhor. É essa memória que nós fazemos. E aí então diz que era o lugar onde eles costumavam ficar. A fé passa pelo costume. Às vezes a gente escuta umas bobeiras, gente, que Ave Maria, ouvido de padre sofre demais. E não é porque eu ouvi pecado, não, porque quando a gente escuta pecado é sinal que o Evangelho fez alguma coisa dentro do seu coração. O duro é ficar ouvindo bobeira. Então lá vem uma. Ai, padre, às vezes eu não vou porque eu acho assim, não adianta nada, se eu estiver errado, o senhor corrige. Geralmente eu vou ter que corrigir, porque vai vir uma pérola. Aí diz assim, não sei se adianta a gente ir na igreja se a gente não for com vontade, de coração, né? A gente tem que ir de coração, a gente tem que ir quando sente vontade, varie sem sentir vontade. Eu sou um anjo, gente. Eu até hoje, vou fazer 10 anos de padre, eu nunca voei no pescoço de ninguém. Eu nunca taquei um copo, eu nunca bati com o terço, nunca. Eu sou um doce de coco. Não, é o Espírito de Deus que me governa. Onde costumavam, o que é costume? Costume é algo repetido, frequente, que você faz com vontade ou sem vontade, porque se for fazer só com vontade não dá costume. Qualquer coisa na sua vida que você só faz quando tem vontade não é costume, é costume? É hobby. Hobby não é aquela roupa que a gente não tem isso aí. Quem é mais rico tem. Para sair do banho. Então hobby. Não é isso aí não. É costume, meu irmão. Costume é aquilo que a gente faz pelo valor que tem, não porque tem vontade. Costume é o que você faz porque reconhece o valor e o bem que está na coisa, não em você. Costumavam ficar. E aí vem o nome, né? Pedro, João, Tiago, André, toda a lista dos discípulos. Aqui já não está mais o Judas Iscariotes, que esse aí se perdeu, se desviou do caminho. E aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, Judas não tinha fé? Judas não tinha crença? Tinha, mas ele não era resolvido com Jesus. Ninguém vira discípulo de Jesus naquele tempo se não tivesse fé, crença que existe Deus, diabo, céu, inferno, anjo, milagre e cura. O cara não acredita nisso, ele não é discípulo de Jesus. Mas virou um Judas traidor. Por quê? Porque não se resolveu com Jesus. Não saiu do pecado. E tem gente que vive no pecado, apesar de ter fé. Mas aí está o nome deles, né? O nome de todos os discípulos. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Nossa Senhora que estava ali fazendo o quê? E aqui tem algo. Perseverarmos na oração junto com Maria, mãe de Jesus. Você precisa entender uma coisa. O anjo Gabriel, quando desceu na terra e olhou Nossa Senhora, ele tomou um susto. Ave, que é uma exclamação para as divindades humanas, e ela não é deusa por óbvio, mas é para você entender a grandeza dela. Ave César, era a exclamação para os imperadores da terra, que o povo tinha inclusive por divindade. Ave, cheia de graça. Qual é o objetivo da vida cristã? Sair do pecado e ir para a graça. E ir se enchendo da graça. O anjo Gabriel, quando chega na terra, antes de Jesus vir à terra, ele encontra a Virgem Maria. E diante dela, ele toma um susto, porque ele viu nela aquilo que nem no céu ele viu. E na terra não havia. Alguém repleto da graça santificante de Deus. É por isso que ele diz ave cheia de graça. Aquilo é uma exclamação de quem tomou um susto. De ver que na terra existe uma alma, existe uma pessoa repleta da graça, da santidade de Deus. E que na terra alguém amava a Deus como Deus tem que ser amado e só era amado pelos serafins e os querubins. Aplauda sua mãe, a Virgem Maria, vai.
É por isso que o anjo... Mas só isso você tem de palma para dar? Que vergonha! Que leseira! Que disparate! Deus do céu! Nossa Senhora tenha dó de você. E nós, pelo Evangelho, pela conversão e os sacramentos, vamos recebendo em nós a graça e nos enchendo da graça. Tem gente que tem mais graça, tem gente que tem menos graça. Graça é a presença de Deus em nós, enquanto capacidade de nós amarmos a Deus de volta. Isso é graça. Isso é graça. De novo, a presença santificante de Deus em nós, enquanto ao mesmo tempo é a mesma, se torna a nossa capacidade de amarmos a Deus de volta como Deus merece ser amado. Portanto, um santo, uma santa, não é alguém bonzinho, não é alguém que não peca, é alguém que amou a Deus de volta. Isso santifica o ser humano, amar a Deus de volta. Pois muito bem, isso tudo já tinha acontecido com Nossa Senhora, por desígnio e eleição de Deus, não por força dela, por graça de Deus nela, que a fez imaculada. Então ela já tem a plenitude do Espírito. E ela recebeu ainda uma segunda plenitude que nós ouvimos no Evangelho: o Espírito virá sobre ti e agora ele vai te fecundar, vai te engravidar. A esposa do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, o que ela está fazendo na sala do cenáculo? Porque agora começa a preparação nessa leitura, né? Do Pentecostes. O que ela está fazendo lá? Ela não precisava estar lá. Ela não precisava estar lá. O que ia acontecer lá já tinha acontecido com ela. O que iam receber lá ela já tinha desde que nasceu. Mas ela está lá como mãe, como intercessora, como companheira e como aquilo que atrai o céu para a terra. Igual um para-raio. Não é isso que o para-raio faz? Atrai para aquele lugar toda a descarga elétrica que está em cima com os trovões, com a chuva. Por causa da presença de Maria, aquele cenáculo ficou santificado para a vinda daquele que era o esposo dela, o Espírito Santo de Deus. Perseverar na oração com Nossa Senhora. A oração do terço, para que perseveremos com Nossa Senhora, junto com a igreja, em comunhão com Cristo. Porque o que é a oração do terço, meus irmãos? Nessas repetições, nesse tic-tac de um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, nós contemplamos os mistérios da nossa salvação. Nós emprestamos o nosso coração e a nossa mente a tudo aquilo que Jesus viveu. Hoje é quinta-feira, é dia da gente rezar o terço, meditando os mistérios luminosos da nossa salvação. Amanhã, sexta-feira, os mistérios dolorosos. E aí a gente encontra ritmo, encontra tempo para estarmos com o Senhor na companhia daquela que foi companhia dos discípulos. Oramos com ela e através dela a Cristo, numa oração tão singela, tão pura, todavia, contudo e entretanto, tão poderosa espiritualmente. A oração da Ave Maria é pura e singela porque é bíblica. A primeira parte está toda na Bíblia, na boca do anjo Gabriel e na boca de Santa Isabel. E a segunda parte dela, nada mais é que um bom senso nosso. Bom senso que o Papa Pio V, há 450 anos atrás, teve, diante da guerra que ia perder, diante da devastação e da carnificina que iriam sofrer. Esse reconhecimento, Santa Maria, porque é santa ou não é santa? O que você acha? Não é santa não, não é uma mulher igual as outras. Santa Maria, mãe de quem? De Deus. Não foi Santa Isabel que disse: como eu posso merecer que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Santa Isabel não disse que me venha visitar a mãe do corpo que está dentro da barriga, porque Deus não tem mãe. A mãe do meu Senhor. Santa Maria, mãe de quem? É mãe de Deus, velho. Da segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem no meio de nós, Jesus Cristo. Mãe da pessoa, Jesus Cristo, Ele é Deus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, intercedei por nós, rezai por nós, intermediai por nós, rogai por nós, que somos o quê, minha gente? Pecadores ou não? Pecadores. Mas o que é o problema de você falar isso aí? Rogai por nós? Pecadores. Quando? Amanhã? Segunda-feira a gente começa, que agora já é quinta, não adianta mais? Agora.
Ou você está precisando de um milagre de segunda-feira? Agora. Ou se você pudesse escolher que o seu filho muda de vida hoje ou quarta-feira que vem, você escolhe que dia? Agora. Agora e a outra certeza, né? A hora da morte. Para que a gente termine a vida na graça de Deus, morrer bem. A santa morte é um dom a ser pedido. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Singelo, verdadeiro, humilde, bíblico, porém poderoso. Poderoso para as batalhas humanas. Gente, há 450 anos atrás houve uma guerra. Teve espada, faca na barriga, canhão afundando os outros, gente morrendo afogada. Tiro com aquelas espingardinhas que tinha que ficar socando. Já assistiu o filme, né? Bum, dá um tiro só. Poderoso para as batalhas humanas da nossa vida, as batalhas financeiras, as batalhas da saúde, as batalhas tantas da vida, ciúme, inveja, perseguição, não é isso? As batalhas todas, as batalhas espirituais. Satanás não gosta da oração da Ave Maria. E você precisa entender o seguinte: quem é Lúcifer? Quem é o diabo? O diabo foi um anjo feito por Deus, que na hora de optar por amar a Deus, porque Deus é amor, Deus nos fez todos livres, inclusive os seus anjos. Deus não criou robô. Deus criou liberdades. E a gente opta ou não opta pelo amor. Quem é Lúcifer? Lúcifer é o anjo que é puro orgulho, vaidade. Ele é Deus dele mesmo. Por isso que encapetou, virou diabo. Portanto, a essência de Satanás é o quê? Orgulho e vaidade, presunção, autossuficiência. Isso é o demônio. Portanto, se ele é isso, o que ele menos gosta? O que mais o contraria? Se ele é isso e esse é o veneno dele, o que mais o fere e o vence? A humildade, correto? A simplicidade, sim ou não? A inocência. Se ele é todo presunção, se ele é todo vaidade, do que ele tem raiva? Da humildade, da simplicidade. E aqui tem algo que só a fé católica entende. Deus, porque é amor e generosidade, para fazer muitas das suas obras na terra, escolhe mediações muito humildes. Porque isso vence o inimigo, o maligno, na essência dele. É por isso que os sacramentos são tão poderosos na nossa vida. Eu peço perdão para Deus. Só que é muito mais humilde pedir perdão a Deus através do sacerdote. É por isso que Jesus deixou o sacramento da confissão. E é por isso que tanta gente confessou com Deus aí a vida inteira, mas um dia, por misericórdia de Deus, acaba vindo confessar com o sacerdote, e quando confessa na frente do padre é liberto daquilo que a vida toda confessando com Deus não te libertou. Porque ainda que você esteja arrependido do pecado, daquele pecado, sei lá, adultério, cachaça, roubei meu cunhado na hora de dividir a herança da velha lá, da sogra que morreu. Ainda que você esteja arrependido daquele pecado, está faltando a humildade. E a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, concede sua graça aos humildes. Porque ainda que você esteja apaixonado por ela é apaixonada por você, é um gesto de humildade diante de Deus, da comunidade cristã, enfim, tantos outros motivos. Vamos me alongar aqui, vir casar na igreja. Eu não duvido que vocês se amam, eu duvido da tua humildade. Eu não duvido da tua fé. Eu duvido da tua humildade. Por que você não pode participar da igreja igual todo mundo e entrar na fila da comunhão igual todo mundo? Deus resiste ao soberbo, só se dá ao humilde. E aí, queridos irmãos e irmãs, a oração da Ave Maria também é uma mediação poderosa, porque Deus, sendo assim generoso, Ele quer engrandecer seus servos. Ele traz louvor àqueles que viveram uma vida agradável a Ele. E é muito mais humilhante para o demônio perder para a Virgem Maria do que perder para Deus. Porque perder para Deus não humilha ninguém, humilha? Perdeu para Deus. Agora ontem, nós palmeirenses, perder para o América Mineiro. Com que cara nós saímos na rua hoje, primo? É na verdade, Ismael, perder para o Barcelona. Vou aceitar, até para o Flamengo aí que está indo bem aí, o Atlético. Até que você vai, não, perdeu quem não perde. América Mineiro. Humilhante isso. E aqui está, meus irmãos.
O demônio tem pavor da oração da Ave Maria porque é profundamente humilhante a um espírito soberbo ser vencido por uma criatura. O demônio quis ser igual a Deus, igual a Deus, e está perdendo para uma criatura humana só porque ela depende de Deus. Que vergonha, que humilhação, que dor. É por isso que Satanás não gosta da oração da Ave Maria. É por isso que no ritual da igreja de exorcismo se reza a ladainha de todos os santos. Por quê? Porque isso humilha o maligno. Seres humanos no qual ele não teve parte. Seres humanos no qual ele não tem vez. Seres humanos no qual ele, que achou que podia ser como Deus, não consegue seduzir nem um ser humano de carne e osso. Isso é profundamente humilhante. Satanás tem pavor da Virgem Maria. Pavor. E não só da oração em si, como do próprio objeto. O demônio não gosta nem do objeto. Quem aí talvez nunca viu, nunca viveu essa experiência de rezar terço por uma causa e cada dia estoura um terço? Engraçado, quando você toma cerveja de cachaça, a garrafa não estoura, né? Não é verdade? Para pecar o diabo ajuda, né? Por que terço estoura, rompe? Por que será? Aí não precisa marcar o horário com o padre para perguntar. Você só pensa sozinho e conclui. E não precisa ter medo do que conclui, não. Quando o demônio faz barulho é porque ele está perdendo. Ele só geme quando já está no fim do serviço dele mesmo. Porque ele está perdendo. Veja, meus irmãos, Satanás não aguenta Nossa Senhora, não aguenta nem o objeto do terço. Eu já tive o dissabor, algumas vezes na minha vida, de ter que saber se diante de mim eu estava diante de alguém surtado, ou de alguém contaminado mesmo, com alguma área da vida oprimida pelo maligno. E um bom termômetro, e um bom critério, são as coisas que a igreja abençoa. A pessoa quando está na mão do maligno, ela é capaz de saber qual água é benta, qual água não é benta. Como é que sabe? Como é que sabe? Mas a pessoa também, muitos, eu já vivi isso, da pessoa sentir que tem um terço dentro de uma gaveta, de a pessoa sentir que tem um terço no bolso, de estar rezando com uma pessoa, a pessoa está de olhos fechados, e naquela luta entre todo o constrangimento que é também, né, emocional, psíquico, porque o mal vai nos tomando, mas que também é espiritual, da pessoa sentir que está se aproximando dela um terço e começar a dizer que está pegando fogo, tira esse negócio que está me queimando por inteiro. Ele não gosta da oração e ele não gosta nem do objeto, que tem muito mais poder quando rezado do que guardado, isso você sabe. Mas por que isso, meus queridos? Porque ele é pura soberba, ele é pura vaidade, ele é pura autossuficiência. E esse método é profundamente humilde, onde nós invocamos aquela que foi humilde por essência, e isso é doloroso. Alguém que quis ser como Deus, perder para uma criatura. Isso dói, isso enfraquece. Mas olha aqui, junto com a mãe de Jesus, perseverar na oração, nos mistérios do Senhor. E o Santo Terço, ele tem um poder terapêutico também. Para quem é ansioso, para quem é disperso, para quem tem dificuldade às vezes de rezar. Por quê? Porque ele dita um ritmo para nós. Então vamos pensar que você vai rezar os mistérios dolorosos e você vai contemplar o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita tua vontade, não a mim. Jesus está suando sangue. Você vai contemplar isso e pedir a graça de fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela nos faz suar sangue. Rezar por aqueles que estão agonizando, passando por um momento difícil na vida. E nós vamos contemplar o Cristo que soa sangue. Jesus que se treme de medo diante da morte. E nós vamos contemplar esse mistério. Vamos contemplar ele o dia inteiro? Não, no tic-tac de um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Aí você vai contemplar a flagelação de Jesus, Jesus sendo chicoteado, apanhando, a gente reza pelos flagelados, pelas doenças, pela miséria, pelo vício. A gente reza pedindo a graça que Nossa Senhora interceda por nós, para a gente aprender a domar o nosso corpo. Por que a gente não serve a Deus direito? Por causa do nosso corpo.
Sono, fome, frio, calor e prazer. Não é assim? Por que tem gente que era uma bênção, hoje está igual o diabo gosta? Sono, fome, calor, frio e prazer. O nosso corpo, a gente precisa aprender a domar a nossa carne, como Cristo amarrado naquela coluna, olhava para a vontade de Deus e contra a vontade de Deus, o que tinha? O corpo. Ou é gostoso ser chicoteado? Ou é gostoso ser rasgado nas costas com aquela surra que ele tomava? Mas o corpo não impediu ele de chegar onde tinha que chegar. Agora nós vamos contemplar esse mistério. O Cristo ensanguentado por causa dos pecados da carne. O dia inteiro nós vamos fazer isso? Não. 1 minuto tá bom também? 15 segundos? Dá uma pensada já tá bom? No tic-tac de um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Pronto. E aí a gente reza, quando reza o rosário, né? As 150 Ave Marias, porque os salmos são quantos? 150. É o saltério angélico, por causa da expressão de São Gabriel. Então, estamos celebrando Nossa Senhora do Rosário, o terço, como uma arma, como um meio de perseverarmos na oração junto com a igreja, junto com a Mãe do Senhor, para contemplarmos os mistérios, e que tem todo esse lado espiritual que o padre já falou, e esse lado também terapêutico em nós. Meu irmão, deixa o padre falar uma coisa para você, ó, eu dando dica aqui, hein? Presta atenção comigo, você vai rezar uma Ave Maria comigo do jeito certo. Certo? Presta atenção nisso aqui. Enche o pulmão e vamos comigo. Respira fundo e vai soltando, ó. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Respira de novo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enche de novo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Respira. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Comece a fazer isso todo dia, contemplando os mistérios. O Senhor faz assim comigo. Faz assim comigo. Vai dando tchau para os remédios que você toma. Vai dando tchau. Fala, Riva, o trio. Tchau, bem. Prazer. O da gastrite também. Vai falando assim, qual que é o bom da gastrite, da queimação? Sei lá, o seu estomazil aí que você toma aí. Vai. Estomazil. Tchau, querido. Vai dar despesa para outro. Isso aqui é profundamente terapêutico, meu irmão. Porque isso une mente, coração, espírito, respiração, te coloca diante daquilo que é sagrado, que é o Cristo em seus mistérios, na companhia daquela que venceu o maligno. Mas maldito homem que confia no outro homem, a gente tem colocado a nossa fé onde? No ser humano. A gente tem colocado a nossa fé onde? E a gente fica se descarregando em áudios intermináveis no WhatsApp. Bendito e louvado seja Deus pela pessoa que inventou o vezes 2 no áudio agora. Deus abençoa quem inventou isso aí. Derrama a tua graça, a tua bênção, faz ele prosperar em todas as áreas. Jesus de verdade, o ser humano que inventou agora pro áudio do WhatsApp que a gente pode dobrar. Bendito seja o teu nome. Se alguém fala amém para isso, gente, pelo amor de Deus, esse ser humano é muito abençoado. Quem que aguenta áudio? E a gente se descarrega no áudio, no textão, em status de WhatsApp nas entrelinhas, que é para ver se alguém nota que eu não estou bem. É na verdade. E a gente se descarrega onde? Mas bem-aventurado aquele que coloca sua esperança, sua confiança no Senhor. A gente precisa aprender a rezar, perseverar na oração. E nós vamos sendo curados de tantas coisas na nossa vida, minha gente. E aí nós ouvimos o Evangelho. A gente reza o terço para quê? A gente reza o terço para se alegrar. Ave, alegra-te, cheia de graça. O Senhor é com você. Aponta o dedo para a máscara que está do seu lado, quase caindo da cadeira, e fala assim, alegra-te. Deus é com você. Você encontrou graça diante de Deus. Alegra-te, cheia de graça. A alegria, meus irmãos. A fé nos foi dada para nos alegrar. É para viver igual bobo. É para viver alegre. Alegria é diferente de euforia.
Alegria, diferente de barulho. Alegria. Alegria é aquilo que nos mantém saudáveis e em paz até no dia em que a gente chora. O nome disso é alegria. Alegra-te. Você encontrou graça diante de Deus. Para que rezar o terço? Para encontrar graça diante de Deus. Para Deus olhar do céu para a terra e sorrir para nós. Para que rezar o terço? Porque quem encontra graça encontra uma missão. Alegra-te, Maria. Você encontrou graça diante de Deus. Ah, obrigada, imagina. Não encontrou. E agora o que essa graça que você encontrou te traz? Uma missão. Uma missão que causa medo. Não tenhas medo da missão que Deus vai te dar. Sempre que uma pessoa se vê diante de uma missão maior que ela, sempre que uma pessoa se vê diante de um chamado maior do que ela, é porque ela encontrou graça diante de Deus. E todo ser humano que encontrar graça diante de Deus vai encontrar uma missão, vai encontrar uma cruz. É por isso que você diz assim, padre, quanto mais eu rezo, vem na igreja. Parece que mais problema vem para o meu lado. Ué, claro, vai pro lado de quem? Para que lado que você acha que vai? Na Quaresma de São Miguel eu falei isso que vou falar agora numa homilia. Eu recebi tanta partilha disso que eu achei até engraçado. E eu dizia assim, né? A senhora reza, a senhora tem fé, a senhora tem um marido bacana, a senhora tem uma casinha ajeitada, seus filhos são suficientemente alinhados da cabeça, a senhora vem na missa, a senhora está achando que a tua sogra que quebrou o fêmur agora e vai ficar de cama, vai ficar na casa de quem? Na sua. Mas aí agora quer que a irmã Zélia, porque a senhora está se sentindo injustiçada, porque a véia que quebrou o fêmur, que a senhora queria que ficasse na casa de quem? Daquela cunhada, né? Terceiro casamento, o marido bebe, um filho mais maluco que o outro, e nessa chuva a casa dela está cheia de goteira, mas é ela que vai cuidar da véia. Ué, querida, você não encontrou graça diante de Deus? Então a missão é sua. Então a missão é sua. Quando é que você vai sair dessa infantilidade? Ai, tanto que essas coisas não melhor. Você conhece gente que deixou de vir na igreja por causa disso? Conhece essas anta, essas jumenta? É, porque eu rezo, aí eu perdi o emprego. Meu irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você está lá no teu emprego. Um bebe, o outro é biscateiro. O outro vive com um pé e meio na depressão, querendo se suicidar. Você é um cara de Deus, firme na fé. Quem é o melhor ali para perder o emprego? Você. Eu acho que quem aguenta o tranco é você. É que a gente não pensa por esse lado. Que as missões mais difíceis, mais pesadas, são dadas aos que estão mais perto de Deus. Porque o importante na vida é Deus, não são as coisas. Alegra-te, não tenha medo. A gente reza o terço para vencer os nossos medos. Quanto medo, minha gente? Medo de tudo. É medo de chuva, é medo de sol. É medo de padre, é medo de bispo, é medo de freira, é medo de partilhar que foi curado, é medo de partilhar que ia morrer, não vai mais, é medo, é medo, é medo, é medo, é medo. Medo de tudo. Minha Nossa Senhora, se tem uma coisa que, sabe, que fere Deus e que faz o inferno se alegrar, é o ser humano cheio de medo. Isso é uma vergonha. A gente viver paralisado no medo. Medo, 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 medo. Não tenhas medo, Maria. Você encontrou graça. E porque encontrou graça, encontrou uma missão que vai dar até medo. Mas não tenha medo. Você vai ser a mãe do Salvador. A gente reza o terço para a gente gerar Jesus em nós. E Ele será grande, né? Ele que é grande. Ele reinará para sempre. No coração de cada Ave Maria está o santo nome de Jesus, não é isso? E bendito o fruto do vosso ventre? Jesus. Jesus. Todas as vezes a gente fala Jesus. E diante do nome dele, diz Paulo, todo joelho se dobrará. No céu, na terra e um dia até no quinto dos infernos. Diante do santo nome de Jesus. Que é bendito o fruto do sim de Nossa Senhora. Para que a gente reza o terço? Para encontrar resposta e caminho para as nossas perguntas. Ela perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum, eu sou virgem. Até aceito ser mãe do menino aí, mas nós estamos com um problema prático. Né? Como é que vai fazer esse negócio do ser mãe? Como acontecerá? Quem é que não tem uma pergunta? Como é que eu vou pagar essa igreja aí? O negócio fica cada semana mais caro.
Como é que esse meu filho vai mudar? Como é que esse meu marido muda depois de velho? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu saio? Como é que se resolve? Como é que eu vou ter força de ir até o fim nisso que já estou? Como? Todo mundo tem perguntas. A gente reza para entregar as nossas perguntas. E se abrir à força de Deus. O que o anjo diz para a pergunta dela? Maria, como o Espírito virá sobre ti e a sua sombra te envolverá? Pergunto para você. Essa resposta responde? Não. Ela entendeu a resposta? Não. Ela perguntou para o anjo como é que ela ia ficar grávida. E falou assim, vai vir uma sombra. A sombra do Espírito Santo vai pairar sobre você. Ela olhou e falou, não entendi nada, mas vou confiar. Igual quando a gente vai no médico e fala assim, mas doutor, esse remédio aí é o melhor que tem mesmo para mim? Não, porque esse remédio aqui, ele vai agir nos glóbulos hemoglobólicos, não sei o que vai fazer a sinapse da a senhora não vai sentir mais nada. A senhora entende o que ele fala? Claro que não, o que você fala? Ah, que bom. Não entendi, mas senti que dá para confiar, não é isso? Na verdade. Olha, o seu caso é cirúrgico, mas não precisa se preocupar não. A gente vai cortar, vai fazer uma incisão, né? Abdominal pelo músculo, não sei o que. Aí depois a gente faz um caté, você fala, não, que bom. Você entendeu? Claro que você não entendeu. Mas você e eu, a gente confia. A resposta do anjo foi para Maria confiar, mais do que saber. E confiar no Espírito Santo. O Espírito te envolverá com a sua sombra. Quando a gente reza o terço, quando a gente está na companhia de Nossa Senhora pelo terço, Deus vai nos envolvendo com a sua sombra. E aí então, você vai ser coberto com a sua sombra. Por quê, Maria? Porque para Deus, filha, nada é impossível. Nada é impossível. Gente, a gente não muda a vontade de Deus. Mas a oração nos abre para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida. E posso te dizer uma coisa, sim ou não? Deus está com vontade de fazer umas coisas meio impossíveis na sua vida. Não vai fazer tudo que você pede, nem tudo que você manda, nem que eu peço, nem que eu mando, porque Deus é Ele, não sou eu. E é bom que seja assim. É bom que a gente tenha cruz. É bom que a gente tenha umas derrotas, uns América Mineiro para atravessar a nossa noite. Que a gente fica humilde. A gente consegue continuar tendo empatia com quem sofre na vida também. É bom. Mas meu irmão, se ao mesmo tempo que a nossa oração, se a gente não muda Deus, a oração nos muda e nos abre para Deus. E sim, nosso Deus é um Deus de coisas impossíveis. E muitas delas não estão acontecendo, porque a gente tem rezado pouco. É por isso que a gente precisa ler história de santo, esse tipo de coisa, porque a gente fala assim, nossa, eu tenho rezado tanto, eu rezo tanto. Eu não duvido que você reze bastante. Eu rezo bastante, às vezes eu acho também. Mas às vezes a gente se confronta com umas pessoas, com umas histórias que você fala assim, eu rezo tanto não. Eu não rezo bastante não. Reza bastante, a irmã Zélia reza bastante. Você vai ver aqui, ó, ao longo do dia, ela vai fazer o lançamento do livro dela, o Planejamento Espiritual 2022, o catatalzinho assim. Você olha para aqui e você fala, gente, mas se o dia tivesse 40 horas e a semana tivesse 10 dias, não dá para rezar tudo isso, dá? Aí você vai mudando o teu, que eu rezo tanto. Mas veja, queridos, Deus está querendo fazer coisas impossíveis por você, por mim, por nós. Para Deus nada é impossível. E não é porque um impossível seu continuou impossível, que não tem impossíveis a ser impossíveis. A gente não pode traumatizar a nossa vida e a nossa fé. Ah, rezei, não alcancei, pedi, não recebi. Ah, também não peço mais. Mas onde você vai parar desse jeito? Deus é um mistério. Maria não entendeu a resposta, ela confiou. Ela desejou estar debaixo da sombra do Espírito. E ali, debaixo da sombra do Espírito, Deus realiza coisas impossíveis por nós. No tempo dele, do jeito dele, porque Ele é Deus. Mas Ele é um Deus de impossíveis para nós. Quantos impossíveis, né? Quantas graças chegaram até nós por causa da intercessão de Nossa Senhora. Não é verdade? Tenhamos fé, meus queridos. E então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo levou para o céu esse sim. O anjo levou para o céu esse eis-me aqui. A gente diz muito, né? O sim de Maria, mas aqui ela falou sim. Tem a palavra sim aqui?
Não. Olha que lindo. Esse sim resume algo muito mais profundo. Primeiro, eis aqui a serva do Senhor. A gente não desistir de ser servo de Deus, empregado de Deus, receber ordem de Deus. Eu sou servo de Deus. É uma postura. Mas ela não diz sim, olha o que ela vai dizer. No lugar do sim, na verdade, o que ela disse foi: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Porque o que é o sim de Maria? Uma abertura longa para algo ser feito. Quando a gente diz sim a Deus, a gente precisa entender que esse sim, eu digo sim hoje a Deus. Mas o sim fica pronto hoje? Não. Faça-se em mim, ou seja, está aqui a minha vida, está aqui o meu futuro, para que esse sim faça em mim as coisas. Gente, Deus não precisa de empregado. Pode ser que você trabalhe em algum lugar, em alguma coisa, que não mude nada a sua vida. Você vai lá, entra às 8, sai às 6. Todo dia tal você recebe. Mas aquilo é o seu trabalho. Não tem nada a ver com você. Não te melhora nem piora. É possível isso. Mas o sim que a gente dá a Deus é um faz em mim. Faça-se em mim. Maria não disse, não, beleza, está aqui a barriga. Pode botar a criança aqui. 9 meses, vai ficar mesmo? Não podia vir maior? Não, tá. Não, ela não deu a barriga. Ela falou, faz em mim. Faça-se em mim. Ou seja, no tempo, na história, no dia a dia, faz em mim uma obra. A vida cristã não pode ser, não funciona quando é obras religiosas que não faz nada em mim. Fica ridículo, fica caricato, fica sem alegria e sem fruto. Talvez a gente convive com gente assim, é tão triste, essas beatices. Tudo que a pessoa faz espiritual não muda ela em nada. Conhece? Reza, faz, vai, tá, a igreja ela tem uma vida religiosa, só que essa vida religiosa muda ela? Nem um pouco. Nem um pouco. Olha o que Maria disse. O que é o sim de Maria? Faça-se em mim. Em mim. Molda em mim. Constrói em mim. Lapida em mim. Quebra em mim. Soma em mim. Em mim. Tua palavra. Tua vontade. É uma abertura a Deus. É uma abertura ao céu. E isso vai acontecendo na nossa vida quando a gente reza. Reza para alcançar graças, benefícios, todos nós precisamos. Deus é Deus de impossíveis. Mas reza também para que Deus vá fazendo na nossa vida aquilo que Ele quer fazer com a nossa vida. Maria foi levada por caminhos que ela desconhecia. Mas, meus irmãos, não vale a pena a gente se agarrar no que a gente sabe, quer e deseja, e ficar lutando contra Deus. Quantas pessoas estão se afundando, se ferindo. Quantas pessoas estão se desencaminhando e atrasando o que Deus tem. Por quê? Porque a gente enxerga algo e a gente quer aquele algo daquele jeito, naquela hora, daquela forma. A gente começa a idolatrar as coisas que a gente pede. Com certeza, na hora que o anjo apareceu para Nossa Senhora, ela ia fazer o que aquela hora? Eu tenho para mim que ela ia rezar. Fazer as orações dela. Certo? Sim ou não? E ela ia pedir para ficar grávida de Deus? Pobrezinha, não tinha nem noção disso. Ela ia pedir para quê? Para Deus abençoar o Zé. Cuidar do Zé na carpintaria. É ou não é? Ela ia pedir para o Zé caber no terno e ela caber no vestido, que o casamento estava marcado. Com certeza ela ia pedir para o menino do buffet fazer um desconto. Com certeza ela ia rezar para no dia não chover, esse tanto está chovendo, a freira nunca vem, dia que vem São Pedro resolve lavar o céu. Com certeza ela tinha muita coisa para pedir. Ela ajoelhou para pedir. Eu não sei se o papai ou a mamãe dela não estava doente, já era velho. A dessa o pai dela, São Joaquim, estava entrevado. Ela foi pedir porque a gente pode pedir. Devemos pedir. E Deus vai agindo. Mas a gente reza para ouvir. Ei! Acorda para ouvir o que nunca ouviu. A gente reza para Deus pedir para a gente. Você sabia disso? Que a oração é o lugar onde você pede, mas a oração é o lugar onde Deus pede.
Deus tem que poder pedir. E Maria não é Maria por aquilo que ela pediu e alcançou. Ela é Maria por causa daquilo que Deus pediu e ela deu. Você não vai ser grande nem eu, meus irmãos. Nós não vamos ser felizes. Muito menos santos. Eu também não sei se você quer ser santo. Tem uns aí que, não sei para que está aqui, mas tá. Nós não vamos ser aquilo que podemos ser apenas alcançando o que pedimos. Nós vamos ser naquilo que Deus nos pede a gente dar. Maria é Maria não por aquilo que pediu, mas por aquilo que deu. É na renúncia que ela ficou grande, que ela ficou santa. Aplauda essa verdade, pelo amor de Deus. O que muda a nossa vida, meu irmão, não é o que a gente pede e alcança. É o que Deus nos pede e conquista em nós. É aqui que a coisa muda. Você está entendendo isso? Porque hoje as pessoas mais difíceis e insuportáveis também estão pedindo. Todo mundo pediu essa chuva. Todo mundo pediu a chuva. Está chovendo. Mas isso muda a vida de quem? Tem uns que vão para o inferno moiado. Sem perder a lavoura. Vão colher com o capeta um dia. O que muda a nossa vida não é o que a gente pede e alcança, é o que Deus me pede e eu devolvo, eu entrego. Isso nos muda. Hoje as piores pessoas do mundo também estão pedindo. O que nos muda, o que nos coloca em Deus, o que desatola a vida é o que Deus me pede. E Ele pede. Pediu tanto para Nossa Senhora. Pede para você também, pede para mim também. Não tenhas medo, Maria, do que Deus vai te pedir. E Ele pede. E pede com força. Deus quando pede, pede mesmo. Deus pede gostoso. Deus pede largo. Porque Ele é grande. Quero convidar você a ficar em pé.